todas e a todos. Será que precisa de melhor microfone? Sim. Então, boa noite a todas e todos. Queria agradecer a presença de vocês hoje nessa chuva, cidade caótica, sexta-feira à noite. Queria agradecer ainda mais a presença do Jimmy, que tinha poucos dias aqui, e para vocês entenderem, a maioria das pessoas aqui não é do curso. Esse é um curso que a gente tem feito aqui sobre construção social da justiça de transição, ou seja, a tentativa de compreender o processo de luta por memória, verdade e justiça depois da ditadura brasileira da perspectiva dos movimentos sociais e não da perspectiva do Estado, das suas instituições, das narrativas oficiais. Uma espécie de inversão, digamos assim, do olhar e da perspectiva para tratar desse tema. E a gente tem vários encontros, e esse é um dos encontros abertos sobre o movimento LGBT e a justiça de transição, e ninguém melhor do que o James Green para falar disso aqui, que quem pegou o texto e leu os textos, só para a gente ter uma ideia? Metade, mais ou menos. Então é uma pessoa que esteve diretamente envolvida, vai contar um pouco da sua história e vai fazer a sua fala em cima dessa experiência e das pesquisas que ele fez também. Ele é especialista em história da ditadura e história da homossexualidade masculina no Brasil. Tem vários livros publicados e capítulos de obras também. Então eu passo a palavra para o James Green. Só para o pessoal do curso, eu peço para esperar no final, que eu estou com vários textos para passar, que a gente combinou, tá bom? Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro quero agradecer ao Renan pelo convite, é uma honra estar aqui no Lago de São Francisco. Depois, durante a minha fala, eu vou falar porque esse é um lugar muito significativo na minha vida. Eu passei 3 horas e meia preparando um PowerPoint maravilhoso, novo, e às 6h10 perdi. Então eu tinha que juntar 2 PowerPoints que são parecidas, tentei de combinar as duas, não sei se vai funcionar. Então me desculpa qualquer coisa que eu vou fazer hoje, que realmente estou um pouco preocupado. Eu queria tentar de explicar 3 questões hoje à noite. Um tem a ver com o processo que eu vivia com o Renan de fazer uma intervenção na Comissão Nacional da Verdade para incluir temáticas que não são diretamente relacionadas às questões mais visíveis sobre as discussões sobre a ditadura militar. Para explicar isso, eu acho que, em certo sentido, muitos brasileiros têm uma dificuldade de entender porque é um gringo que tem sotaque, que aparentemente não tem muito a ver com o Brasil, porque eles estão tão envolvidos nessa questão, essas questões. Então eu queria hoje, basicamente, começar com uma pequena biografia sobre minha trajetória política, explicar um pouco por que eu e Renan conseguimos fazer essa intervenção dentro do processo da Comissão Nacional da Verdade sobre a questão da homossexualidade e ditadura, depois contextualizar esse debate e ampliá-lo para uma discussão mais sobre o que é democracia no Brasil. Então, vou tentar fazer isso. E o pano do fundo é um livro que eu estou escrevendo sobre Herbert Daniel, que foi um revolucionário que participou nas lutas contra o regime militar e está intimamente relacionada a essas questões que vamos tratar hoje. Bom, minha trajetória é meio complicada. Como eu cheguei no Brasil, era jovem ativista contra a guerra em Vietnã, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, estava descobrindo a minha homossexualidade e estava participando do movimento LGBT americano no começo dos anos 70, nos Estados Unidos. E, por acaso, eu conheci em 73 um brasileiro, Marcos Arruda, que era da Ação Popular, era do Rio. A organização convenceu ele a ir para São Paulo. Em São Paulo ele se integrou a uma fábrica, integrou a produção, como a Ação Popular dizia na época. Trabalhava numa fábrica e um dia um militante de outra organização, Resistente Democrática, entrou em contato com ele para pedir socorro, porque a sua organização estava sendo totalmente
reprimida pela repressão e ela precisava de um lugar para ficar. Eles marcaram um encontro, ele falou que eu não tenho onde te receber, porque eu não posso te levar para minha casa, porque eu não posso. E depois marcaram outro encontro, outro ponto, e nesse intervalo ela foi presa, torturada e revelou esse encontro. E como ele não era da sua organização dela, e quando eles perguntaram sobre a organização ele negava, ele levou muito porrada, ele realmente quase morreu na tortura. E depois a sua família conseguiu tirá-lo do país, depois da prisão e do país, e ele foi para os Estados Unidos onde a sua mãe morava e organizou uma campanha contra a visita do Médici para a Casa Branca em dezembro de 71. E aqui tem um artigo que sai no Washington Post, que é o primeiro artigo público, artigo de uma jornal importante que documentava a repressão e a tortura no Brasil. E eu conheci ele em 73 e comecei a trabalhar com ele em campanhas contra a ditadura militar. E nossa tarefa era de modificar o imaginário sobre o Brasil, porque naquela época as pessoas sabiam pouco sobre o Brasil, o que eles sabiam sobre o Brasil era mulher, carnaval, futebol, etc. E nós queríamos reinventar o imaginário no exterior sobre o Brasil para explicar, não era somente um país de delícias tropicais, mas também era um país de tortura. Então, nesse sentido, eu participei em várias campanhas, uma campanha para a libertação de Manuel da Conceição, era um camponês preso e muito maltratado na prisão, e uma atividade frente da Embaixada Brasileira em 73, e em seguida, isso foi 7 de setembro de 73, frente à Embaixada Brasileira em Washington. 4 dias depois houve o golpe militar em Chile, e todas as pessoas, as organizações que estavam tentando fazer solidariedade com a América Latina, com o Brasil, que tinha engrossado essa campanha contra a tortura, todos nós enfocamos, a partir das 11 de setembro, nossas atividades em Chile, sabendo, os brasileiros sabendo que muitos brasileiros estavam no exílio em Chile, e outros muito chocados com a repressão que houve após a tomada de poder dos militares chilenos. Então eu também participei nessa atividade, mobilizando as pessoas, tentando conseguir um certo apoio, e todos esses movimentos, essas campanhas que foram feitas nos Estados Unidos, muitos anos depois, quase 30 anos depois, eu documentei, pesquisei e documentei num livro, 2 livros, um em inglês e outro em português, que trata de desvender uma imagem aqui no Brasil sobre os Estados Unidos, e um imaginário que os americanos apoiaram o golpe de 64, apoiaram os militares, e não houve uma voz de oposição a essa ditadura militar. Inclusive que o livro foi escrito primeiro em inglês e depois traduzido pela Companhia das Letras, mas o seu público-alvo é o Brasil e os brasileiros. Bom, paralelamente, como ativista gay, eu senti uma certa discriminação dentro da esquerda norte-americana, uma certa marginalização. Mas eu tinha uma noção anti-imperialista e as lutas populares da América Latina, e uma noção da necessidade de ampliar a democracia para incluir as reivindicações de gays e lésbicas. Então, eu tentei juntar isso em 75, uma atividade que eu sou muito orgulhosa. Essa atividade é uma coisa bem fora de série, que nós organizamos um grande evento em solidariedade com a resistência chilena em São Francisco, com mais ou menos 300 pessoas, e juntamos $1000 que enviamos para a MIR, que era o Movimento de Esquerda Revolucionária em Chile, que era uma das organizações mais resistindo à ditadura militar. Ou seja, um temático surge nesse momento entre ativistas norte-americanos que são militantes do movimento LGBT e militantes da esquerda. A esquerda é preconceituosa, há uma homofobia, muitos receios sobre a nossa participação. Nós queremos participar, mas não queremos participar rogando, nós queremos participar com igual a igual. E a minha trajetória tem sido, ao longo dos anos, levar essa batalha adiante, como fizemos com a Comissão Nacional da Verdade, como eu vou explicar depois. Então eu viajei para o Brasil com a irmã de Marcos, minha comadre, mãe dos meus afilhados e a avó da minha afilhada,
Ilhada Meta, não sei como você chama isso. Dedé, que mora em Tocantinópolis, hoje em dia, nasceu com os seus pais. Conheci o norte e o nordeste do Brasil antes de chegar no Rio e São Paulo. Por acaso entrei em contato com pessoas que me levaram a participar de uma organização trotskista, que era a Convergência Socialista, hoje em dia a PSTU, e também participei no jornal Versus, que era um jornal da oposição à ditadura militar, e publiquei um artigo sobre a homossexualidade nesse jornal em 78, 79. Participei nas mobilizações contra a ditadura militar, por isso estou lembrando a importância, porque eu me lembro um dia ficamos em frente da Lagoa de São Francisco, não sei quantas mil de pessoas, a repressão em volta dessas mobilizações contra prisões de estudantes da USP, entre eles, hoje em dia, um grande amigo que foi preso em 77. Então, estar aqui nessa liberdade de contar esse passado para mim é muito forte, né? Porque naquela época era difícil imaginar o que seria o futuro do Brasil nesse sentido. Bom, também me integrei à primeira organização do movimento LGBT no país, Grupo Somos, e acabei sendo a direção, vamos dizer, que representava um olhar pela esquerda, ou seja, um olhar que queria ter um diálogo com os outros movimentos sociais que estavam surgindo nesse momento. Nesse sentido, participei ativamente das mobilizações contra a repressão policial, isso um ato público frente do Teatro Municipal em 80, isso parte dessa mobilização. E depois eu vou falar sobre outro aspecto, outro momento, que é 1º de maio, onde nós mobilizamos 50 membros do movimento para o ato de 1º de maio de 80, durante a greve geral, e para cobrar do movimento, para cobrar da esquerda uma postura sobre a discriminação dos homossexuais, mas também para dar solidariedade contra a intervenção do sindicato do ABC, que estava sendo sobre a intervenção militar. Bom, então, muitos anos depois, volto para os Estados Unidos, faço doutorado, sou professor na Universidade de Brown, mantenho uma relação muito forte com Paulo Sérgio Pinheiro, e com ele, que é um dos membros da Comissão Nacional da Verdade, eu ofereci um serviço para a comissão, porque uns 4 anos atrás eu comecei um processo de digitalizar documentos que estão nos arquivos americanos sobre o Brasil na época da ditadura militar. E já digitalizamos 20 mil documentos, dos quais 9.800 estão disponíveis no site Opening the Archives, abrindo os arquivos, e estamos com uma meta de digitalizar 100 mil documentos. Acabamos de terminar os documentos que estão no Kennedy Library, biblioteca do Kennedy. Eu vou mandar uma equipe para Texas para trabalhar com a biblioteca Johnson, com a ideia de disponibilizar documentos já liberados pelo governo americano, mas disponibilizá-los para as pessoas que não têm dinheiro, recursos e possibilidade de ir para os Estados Unidos para fazer essa pesquisa sobre o envolvimento norte-americano no Brasil, as relações Brasil-Estados Unidos. Então eu ofereci a Paulo Sérgio, que era um dos comissionários, colaborar com ele em fornecer dados e pesquisas nos Estados Unidos com meus alunos para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Então, Paulo Sérgio me convidou para Brasília para conversar com os outros comissionários sobre isso, e tive uma reunião com Rosa Cardosa, advogada, e Maria Rita Kell, de São Paulo, e Rosa me perguntou: o que você espera da Comissão Nacional da Verdade? Eu falei: olha, eu quero 2 coisas. Eu quero que seja esclarecido o paradeiro dos desaparecidos, dos mortos, e quero a punição dos torturadores. E isso, eu acho que o Brasil nunca vai chegar a uma democracia plena se não há uma conciliação, não conciliação, ao contrário, não é se nós não fazemos as contas com o que foi o passado e punir as pessoas agentes do Estado que violaram os direitos dos cidadãos brasileiros. E eu falei isso, falei que é muito importante, tem uma subjetividade muito grande, mas eu acho que as pessoas que entendem esse período, que eu conheço muito bem, ensino, tem curso só sobre a ditadura militar na minha universidade, para quem entende muito bem esse período, o olhar estreita sobre apenas as pessoas que foram mortas ou desaparecidas, as pessoas torturadas, não compreende a complexidade dos 21 anos da ditadura militar, ou seja, as implicações de regime militar
atendia não somente os militantes que levantaram armas, as pessoas que fizeram vários tipos de resistência ou oposição. Atendiram toda a sociedade. Atendiram as pessoas que queriam acesso à informação, que queriam organização de novos movimentos sociais. Então eu citei o movimento feminista, o movimento negro, o movimento gay. Eles acharam muito interessante e disseram, tudo bem, vamos lá, vamos. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre isso, se quiser colaborar conosco, perfeito. E eu já tenho muita experiência com a esquerda brasileira, eu desconfiava dessa oferta, dessa possibilidade. Paulo Sérgio, grande aliado, confiava muito na palavra dele, respeitava muito Rosa Cardoso, respeitava muito Maria Rita Kel, sabia que seriam nossos aliados, mas eu sei como é a dinâmica. As pessoas dizem, tudo bem, estamos ao seu lado, solidariedade, mas sempre estamos arquivados, sempre somos o etc. no programa, sempre estamos no final das reivindicações. Então, eu juntei com várias pessoas, entre eles Renan, e começamos a elaborar uma tática, uma estratégia de como nós poderíamos realmente conseguir enfiar um relatório sobre a repressão LGBT durante a ditadura dentro do relatório final. E nossa tática era de primeiro utilizar o fato que Renan foi convidado para trabalhar na Comissão Estadual da Verdade, para organizar uma audiência aqui na Assembleia Legislativa, onde eu e Marice Fernandes, outra militante fundadora do movimento, expus nossas visões sobre esse passado, a repressão. Depois, combinamos com Paulo Sérgio Pinheiro de organizar uma audiência nacional no Museu da Resistência, lá no centro da cidade, e chamei 7 autores, nós chamamos 7 autores para fazer um livro, Ditadura e Homossexualidades, e decidimos lançar o livro um pouco antes do relatório final e enviar um relatório para a Comissão Nacional da Verdade para pressioná-los a incluir nosso relatório dentro do relatório final. E conseguimos. E nesse sentido eu quero reconhecer que Paulo Sérgio Pinheiro foi uma pessoa que nos defendeu nos debates internos, que ainda não sei muito bem como foi o conteúdo desses debates, mas ele foi importante, ele se comprometeu. E a Maria Rita e Rosa, e acredito outros comissionários, não sei, sobre as deliberações internas, porque nos defendeu. Então foi incluído o nosso programa e, muito importante, embora pareça insignificante e simbolicamente secundária, mas eu acho que é muito importante, entre os 29 itens finais, é um que reivindica a plena integração de gays e lésbicas nas Forças Armadas. Que importa? Tá? Quem quer ser militar? Né? Isso é uma questão, será que isso é uma reivindicação importante? Nós enfrentamos essa questão nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, quando um setor do movimento LGBT começou a reivindicar o casamento gay. E um setor muito radical estava lutando contra o casamento, estamos para livre sexualidade, isso é um modelo burguês, não tem sentido de copiar os heterossexuais, nós forjamos outras relações alternativas, para que ser careta reivindicando isso? Nós descobrimos que essa reivindicação democrática era uma reivindicação muito importante, que conseguiu derrubar uma ideologia muito conservadora americana, uma direita consolidada, igrejas com apoio de massa no país, e estamos, neste ano, quase legalizando o casamento, que na verdade legaliza qualquer tipo de relação homoafetivo e elimina as leis de discriminação nos Estados Unidos. E esse processo americano sobre casamento foi antecipado por outra luta para a legalização da integração de gays e lésbicas nas Forças Armadas, que foi um decreto que demorou muitos anos para ser realizado, mas já acontece hoje em dia. As tropas que invadem países que estão contra as invasões, pelo menos os gays e lésbicas têm os mesmos direitos de ser invasores do que os heterossexuais. E eu achei muito importante isso. Porque estamos contra a invasão, mas estamos a favor do direito das pessoas participar na invasão. É uma coisa complexa, contraditória, mas importante. Complexo.
mas eu acho que é importante. E podemos debater isso depois. Porque eu acho que isso é a dialética das lutas democráticas. Bom, nossa audiência no Lago de São Francisco e o livro, produto desse trabalho. Bom, nós fizemos esse livro em 3 meses. Eu não sei como conseguimos realizar esse livro. Bom, eu queria, segunda parte dessa fala, eu queria contextualizar um pouco a questão da ditadura militar, movimentos sociais e a luta, processo de transição, de justiça de transição, pensando um pouco sobre o que foi a realidade da ditadura militar e combinando com uma pequena biografia sobre Herbert Daniel para dar um exemplo. E essa apresentação é um pouco mal costurada, mas vamos ver se a gente consegue fazer. Então, bom, no período de 64, 67, ou seja, logo após o golpe, o período do governo do Castelo Branco, a ditadura as pessoas que viviam no Brasil viveram uma situação contraditória, porque houve cassações, repressão, marginalização de militantes do Partido Comunista, do PTB, de intelectuais, mas não havia uma repressão total. Então, havia possibilidade de certas articulações contra a ditadura militar, tanto culturais quanto políticas. Então surge, durante esse período, tanto o movimento estudantil e outros focos de contestação, e é justamente nesse período dos anos 60 onde expande a sociabilidade LGBT no país, ou seja, um processo de urbanização a partir dos anos 30 e 40, que concentra mais pessoas nos centros mais importantes do país, como Rio e São Paulo, onde gays e lésbicas de outras partes do país, marginalizadas com suas famílias, nas suas pequenas cidades, fogem para as cidades grandes, vão para o Rio, vão para São Paulo. E quando eu escrevi meu primeiro livro, Além do Carnaval, eu documentei esse processo de pessoas no Nordeste que foram para Rio de Janeiro, para São Paulo, justamente porque lá eles conseguiram criar novas famílias, novas redes de amigos, amizades, grupos de apoio para resistir ao preconceito social. E eles conseguiram, tanto nessas redes de sociabilidade ao longo do ano, quanto no Carnaval, uma afirmação em espaços semipúblicos da sua condição de gays ou lésbicas. E um exemplo são os famosos bailes das bonecas, que era um momento durante o Carnaval onde gays e lésbicas podiam participar abertamente, namorando, conhecendo pessoas e curtindo as suas noções de gênero. E eu adoro essa fantasia do viado, né, durante o Carnaval no Rio. Isso é dos anos 50, na verdade. Quando fiz essa pesquisa, meu primeiro livro, eu imaginava que todo mundo que frequentava nesses bailes eram travestis, assim, se vestia de mulheres. Então, isso é uma foto que nunca foi publicada pelo Machete, que mostra dentro do baile, a grande maioria das pessoas não estão vestidas de viado, mas estão vestidas de pessoas, homens em roupa de homens, mulheres em roupa de mulheres, curtindo a baile das bonecas, dos enxutos do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que está surgindo esse espaço novo, essa afirmação social, está no Brasil nos anos 60, ou seja, antes desse ato institucional número 5, novos modelos de pensar gênero e cultura. E o mais importante e representativo são as articulações de Tropicália, de Rita Lee, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que começam a usar roupa não associada com o gênero masculino, que começam a ter um comportamento diferenciado do comportamento tradicional masculinizado. As mulheres começam a afirmar uma certa liberdade do corpo, famosa Léa Diniz, assim, andando grávida no Rio, foi um escândalo no momento. Ou seja, é durante o regime que pessoas estão questionando comportamento e costumes no Brasil.
E há uma influência internacional do movimento feminista, do movimento da libertação da mulher, do movimento negro americano, no Brasil de 66, 67, 68. Isso são fotos do começo dos anos 60 de gays no Rio, presos. Ou seja, existe uma repressão policial fortalecida pelo aparelho do Estado que atua com arbitrariedade, sem nenhum recurso democrático nesse período. E combinado com uma ideologia do regime, fortalecida pela Igreja Católica e as mobilizações pré-64 a favor de uma noção de família, de sociedade e comportamento ultraconservador. E, aliás, chegou a confessar, estou assustado com a situação. Estava no Brasil, no Rio, domingo. Eu que estudo muito 63, 64, o tom é muito parecido, a histeria, a falta de lógica, um discurso muito mal informado, é muito parecido ao discurso de 63, 64, naquele momento organizada pela CIA e pela Igreja Católica e pela grande imprensa brasileira, que é uma junção de forças para mobilizar e desestabilizar o governo do João Goulart e criar as condições para o golpe. Eu acho que a situação é diferente, não acho que vai ter um golpe hoje, amanhã, depois de amanhã, mas o tom é muito interessante e parecido. É um tom que não necessariamente nesse momento vai ter os gays e as lésbicas como alvo, mas é uma moralidade muito forte, que é muito perigosa, que eu acho que pode afetar outros movimentos sociais e não somente criticar o governo atual. Então, as mulheres, as forças contra a censura desse período que surgiu, contrapondo da marcha da família, e uma situação onde surge novos partidos políticos, novas forças de oposição à ditadura militar, criticando a velha política do Partido Comunista, a velha crítica do populismo ou da política do PTB. Nesse contexto, surge Herbert Daniel. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Se quiser, a gente... Não, fala para ele falar um pouco mais perto do microfone. Ah, desculpe. Oi. Bom, então, o Herbert Daniel nasceu em Bom Despacho, em 46. O pai dele era PM de Minas Gerais. O avô dele era PM. E ele nasceu nessa cidade. Era um menino bem comportado, estudava muito na escola, frequentava festas juninas. O pai mandou ele estudar no colégio militar, colégio Tiradentes, onde foi um excelente aluno. Quando houve o golpe, ele não tinha muito consciência do que implicava o golpe. Em família não se falava muito sobre a política, mas observava as mobilizações do movimento estudantil entre 64 e 68. Passa ao vestibular em 65, entrar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Começou a participar no movimento estudantil, mas ao mesmo tempo ele adorava o teatro e ele participou num evento muito importante em Minas Gerais durante a ditadura, que era o show de medicina, que a Faculdade de Medicina tinha uma tradição de fazer um show todos os anos, e esse show acabou sendo muito politizada durante esse período de 65, 66, 67, criticando o regime militar. Então ele foi diretor desse show em 67, e ao mesmo tempo ele, louco para participar na luta clandestina contra a ditadura militar, em Minas houve um novo partido, nova organização clandestina chamada Política Operária, POLOP. E POLOP em 67 se dividiu, se rachou, e um setor fundou uma nova organização sem nome. Então ele chamava a organização O Pontinho, ou a organização, não tinha nome, eles achavam que era muito prematura
inventar outra organização. E em agosto de 68, depois de um assalto a um banco, outra ação, essa organização em Minas Gerais inventou o nome Comando de Libertação Nacional. E Herbert Daniel, em 67 para 68, entrou nessa organização e participava nas suas atividades clandestinas. Era um momento em que um setor do movimento estudantil estava realmente convencido que a única maneira de derrubar a ditadura militar seria através de uma luta armada, uma estratégia de organizar uma guerrilha rural, para conseguir os fundos para financiar essa guerrilha rural. Era necessário assaltar bancos ou expropriar os bens da burguesia para financiar tanto esse treinamento para a luta armada quanto os militantes que tinham que entrar na clandestinidade. Então, 68 é o momento em que Herbert Daniel, em Minas Gerais, enfrenta grandes atividades, mobilizações contra a ditadura militar, mobilizações famosas do Rio de 100 mil pessoas, começo de um setor entrando na clandestinidade, pensando em levantar armas contra a ditadura militar. Mobilizado pela morte de Edson Luiz, vocês devem conhecer bem essa história, apesar de que estou descobrindo que os brasileiros dessa nova geração não sabem muito bem essa história. Então, Herbert Daniel, em Minas Gerais, Belo Horizonte, nos anos 60, descobrindo, ao mesmo tempo que ele está militando na esquerda revolucionária, planejando a luta armada, eventualmente entrando na clandestinidade para levantar armas contra a ditadura militar, está se sentindo cada vez mais apaixonado por outros homens. E ele conhece uma pessoa na rua, acaba saindo com ele, indo para um lugar para ter uma relação sexual, gosta, repete, não sabe o que fazer, porque ele sabe que a sua organização tem preconceito contra a homossexualidade. Então, um dia, em 68, um militante da organização, Colina, clandestino, funcionando no movimento estudantil, foi falar com o melhor amigo de Herbert Daniel, Laís Pereira, dizendo: olha, Laís, eu vi Herbert Daniel saindo do Parque Municipal às 10 horas da noite, acho muito estranho isso, o que está acontecendo? Então, isso é um código daquela época. Primeiro, tinha poucos boates, poucos espaços para os gays e as lésbicas conheceram outras pessoas. Uma prática típica era de encontrar pessoas nos espaços públicos e à noite nos parques públicos, ou para uma relação sexual ou para conhecer outra pessoa, para eventualmente uma relação mais duradoura. Então, o código dessa pessoa eu vi ele saindo do parque às 10 da noite, é viado, né? Isso foi o código. Então, a Laís, muito inocente, ela me conta essa história uns 40 anos depois. Ela falou: olha, não entendia muito bem, mas eu fui falar com o Herbert. Eu falei: Herbert, o que está acontecendo? Fulano disse que viu você saindo do Parque Municipal às 10 horas da noite. O que você estava fazendo às 10 horas da noite no Parque Municipal de Belo Horizonte? Eu falei: companheiro, eu estava organizando um grupo de estudos marxistas clandestinos no parque. A gente não podia organizá-lo na faculdade, então a gente organizou no parque às 10 da noite. Então, tá bom. Então. Porque é uma história muito engraçada, porque ela jura que ela não caiu a ficha. Ela era um pouco inocente. Mas não é ambiente de segurança, não pode perguntar. O Herbert Daniel, sabendo que não podia revelar nem a ela, nem a ninguém, que ele estava apaixonado por outros homens, que era homossexual. Então ele inventa essa história. E toma a decisão, depois de pensar em suicidar-se, de reprimir a sua sexualidade enquanto ele era militante revolucionário. Então, a partir de 68, ele reprime a sua sexualidade para entrar na organização e participar na luta contra a ditadura militar. Inclusive, ele se apaixona por outro militante, confessa isso para outro militante diz: olha, não tô afim de transar com você, tudo bem, não vamos dizer para ninguém, aceito você como militante, mas tudo bem. Então existia uma certa tolerância, mas ele se sentia muito reprimido nesse sentido.
Então, em 69, em janeiro de 69, o grupo resolve solucionar os problemas financeiros fazendo um assalto duplo em 2 bancos ao mesmo tempo. E conseguem mais dinheiro, mas 2 dias depois, vários militantes são presos, eles falam sobre outras pessoas, descobrem o setor armado da organização, todos eles são presos, está tendo uma reunião quando eles são presos, e a organização tem que desaparecer. Então os militantes vão fugir para o Rio de Janeiro, e entre eles é Dilma Rousseff, que faz parte dessa organização, que vai para o Rio de Janeiro em fevereiro de 69. E ela, um ano depois, é presa, torturada e passa 2 anos e meio, 3 anos na prisão. O Herbert entra na organização, ele vai fazer treinamento no Vale da Ribeira com Carlos Lamarca. O segundo exército descobre que eles estão fazendo esse treinamento na selva, acercam esse lugar, ele consegue escapar e vai para o Rio, onde ele organiza com outra organização, a Aliane, o sequestro do embaixador alemão, onde eles conseguem liberar 40 militantes. A maioria militantes da Vá Palmares, VPR, e especialmente os companheiros da colina de Belo Horizonte. Depois, Caimut, ficam presas mais pessoas, então eles fazem um outro sequestro do embaixador suíço. Eles aumentam a pedida. O MR8 sequestro americano pede 15 pessoas. Depois, alemão tem um valor de 40. Então, eles podia pedir 200 para o americano, né? E o suíço 70. Mas nesse momento a ditadura não quer negociar mais com as organizações da luta armada que estão fazendo sequestros. É muito difícil conseguir a libertação desses companheiros que vão para o Chile em 71. E depois a organização dele desaparece. Marighella da Aliene é assassinado em novembro de 69 em São Paulo. Lamarck é morto em 71. O Herbert entra na clandestinidade total no Rio de Janeiro. Ele é procurado. Ele junto com outra pessoa na clandestinidade, uma pessoa com quem ele eventualmente vai ter uma relação, uma parceria duradoura, mas nesse momento da clandestinidade eles são apenas amigos, e eventualmente em 74 a organização no exílio vai mandar dinheiro para que eles podem conseguir passaportes falsos e sair do país. Vão para Portugal para participar mais na Revolução, e em 75, quando a Revolução começa de enfrentar uma contra-força, um setor mais à direita, eles resolvem sair de Portugal. Em vez de ir para Angola ou Moçambique, eles resolvem ir para Paris, porque estão um pouco cansados de lutar. Na verdade, querem um pouco de descanso e organizar suas vidas. Bom, quando isso está acontecendo, esse processo, essa trajetória está acontecendo com Herbert Daniel, na clandestinidade, reprimindo sua sexualidade, tentando sobreviver, manter a sua organização, e depois fugindo do país porque não consegue manter-se dentro do Brasil, está passando outras transformações no país, entre eles a influência da contracultura internacional, uma variação da Tropicália, no meu ponto de vista, a influência mais forte do movimento feminista a partir de 71, 72, 73, ideias, e mesmo com a AI-5 e a repressão, a censura, a dificuldade de articular uma oposição legal, existe esse processo de mudança no país. E um outro exemplo desse processo é uma documentação que eu descobri, que está no arquivos do Unicamp, que essas pessoas que eu mencionei antes, que são gays e lésbicas, que fugiram das suas famílias, a sua situação difícil no interior, ou no capital do outro estado, e foram para Rio ou para São Paulo,
eles forjaram esses laços de sociabilidade e um grupo resolveu, em 63, publicar um boletim sobre as suas vidas e a sua grupo de amizades, de amigos, que deram o nome, o SNOB, para essa publicação. Eu acredito que existia centenas dessas redes sociais no país, mas felizmente um documentou a sua existência com 100 números desse boletim entre 63 e 69. Isso é o último número de 69. Em 68, essas pessoas que estavam no grupo, que tinham entendido sua homossexualidade como pessoas efeminados presos em corpos masculinos, ou pessoas que só podiam ter relações com homens com identidade heterossexual, começou a repensar a sua identidade sexual e sua identidade homossexual, e foram influenciadas por outras e novas ideias, e queriam articular essas ideias dentro do seu jornal. Porém, AI-5, a censura e a repressão criou uma dificuldade para eles. Então, o jornal foi descoberto no centro do Rio de Janeiro, porque eles circulavam na Cinelândia entre seus amigos, e os editores se assustaram com isso, pensando que talvez a polícia não pensava que era uma boletim clandestino. Depois abriram, perceberam que não era, mas não entenderam muito bem. Mas a organização tinha muito medo de ser confundida com as organizações clandestinas, então eles resolveram parar de organizar o grupo, eliminar o boletim. Ou seja, o peso da AI-5, o peso da repressão, afetava não apenas Herbert Daniel na clandestinidade, a luta armada, as organizações que foram para as fábricas, as pessoas dentro do MDB lutando. Afetava toda a sociedade civil. Então, quando estava surgindo nos Estados Unidos, na Europa, em Argentina, ideias novas sobre a possibilidade de organizar o movimento LGBT no Brasil, a ditadura militar não permitia, pela repressão, pela censura, pela paranoia que se criaram com a questão da tortura da oposição. Então, existia movimento de libertação homossexual nos Estados Unidos, movimentos na Argentina, mas tortura, repressão criava um medo enorme entre as pessoas que imaginavam a possibilidade de organizar alguma coisa no Brasil. Então vou pulando um pouco para não estender muito, mas nesse período de repressão sabemos que houve uma purga dentro do Itamaraty. Os militares trataram de expulsar homossexuais, pessoas que eles chamavam de comunistas e alcoólicos. Houve uma certa defesa de outras pessoas dentro do Itamaraty, mas várias pessoas perderam seu emprego nessa moralização da ditadura militar do governo de Costa Silva e depois Médici. Era um momento de expansão econômica, que em certo sentido durante o período de 69 para 73 ganhou as classes médias, que durante... Se a gente pensa no processo dos anos 60 e 70, são apenas 4 anos em que as classes médias estão não com oposição, estão com a ditadura militar em 63, 64, começam de entrar na oposição em 66, 67 e 68, voltam para apoiar a ditadura militar em 68, 69 até 73, e já em 74 o MDB ganha as eleições nas grandes cidades com grande apoio dos setores das classes médias. Mas em 70, 71, o regime de Médici cria uma campanha nacionalista contra qualquer crítica ao governo, cria um ambiente muito repressor nesse sentido, onde é difícil levantar uma crítica aos morais e bons costumes que estão sendo divulgados pelo regime militar. Mas, paralelamente a essa repressão, essa ideologia pró-militar, expansão econômica, existe uma expansão do movimento da sociabilidade homossexual no país. Ou seja, novas classes sociais, novas classes médias têm mais possibilidade de consumir, de sair,
dia para boates, a circulação de novas músicas e culturas LGBT que estão cada vez mais afirmadas na Europa e nos Estados Unidos, estão sendo imitadas no Brasil. Então você cria, numa situação contraditória, repressão pelo governo em vários setores sociais e possibilidades dentro dos espaços fechados e limitados, com consumismo, uma certa liberdade relativa, especialmente para as pessoas que tinham mais condições de frequentar o medieval. Que eu, quando morava aqui como estudante da USP, eu não tinha dinheiro para entrar no medieval, porque era muito caro, mas frequentava esses espaços, que foi bem documentado num documentário São Paulo no Hi-Fi, que pega esse período da expansão dos lugares de sociabilidade de gays e lésbicas. Também o carnaval, cada vez mais exagerado, com gays como Clóvis Porã e outros tendo mais visibilidade. É uma afirmação de um comportamento, uma afirmação do direito de ocupar um espaço que vai criar as precondições para o surgimento do movimento LGBT. Então, quando o Geisel perde a estratégia eleitoral em 74, se acelera o processo de abertura gradual, lenta, e o João Silvério Trevisan, não é Silvério, é Silvério, eu não erro ali, um escritor, cineasta, que foi no alto exílio, passou um tempo nos Estados Unidos e México, volta para o Brasil, organiza o primeiro grupo em 76, não consegue juntar as pessoas, tem medo. Alguns setores, pessoas que são militantes da esquerda, que são gays, ainda estão incorporando o moral das suas organizações, que desvaloriza a homossexualidade. Ele não consegue aglutinar as pessoas na sua primeira tentativa em 77, mas já em 78 a situação no Brasil se transforma de tal ponto que ele e outros conseguem juntar um núcleo de pessoas que eventualmente vai formar o grupo Somos, grupo de afirmação homossexual. Essa é uma tentativa de 76 que não funciona. Alguém teve a ideia de anunciar um congresso de gays, faz panfletos, chama para um congresso no MAN. Ele chega lá observando, a polícia cerca o parque, porque tem medo. Então não acontece o congresso, mas pelo menos... E várias pessoas estão chegando, olhando, então não tenha medo. Então esse evento não acontece. Já em 70, nesse período, Pasquim é uma vanguarda em oposição, embora ainda muito misógino e homofóbico. Ele vai questionando os costumes da ditadura militar, vai enfrentar a censura, vai divulgar certas informações sobre personalidades gays e lésbicas, e essas outras transformações nos anos 70, em gênero, com Digi Croquetes, com Ney Mato Grosso, com Rita Lee, com outros grupos, vão criando um espaço cada vez maior na sociedade brasileira, ainda sob a ditadura militar, para organizações políticas que vão surgindo com, primeiro, o movimento estudantil em 76, 77 e depois a greve de 78, que vai abrindo cada vez mais as possibilidades de uma articulação mais democrática. E pegamos a carona do movimento, esse espaço conquistado pelo movimento estudantil, pelo movimento operário, para expandir nossos trabalhos em 78, 79. E, paralelamente com a expansão, a partir de 73, novos jornais que vai seguindo a trajetória de Lampião, de Pasquim, driblando a censura, escrevendo sobre questões novas no país, vai surgindo o Jornal Lampião em 78, que é um vínculo muito importante para fortalecer o surgimento do movimento e circular informação a nível nacional.
Bom, 79, André Singer, pessoas sabem quem é, foi a porta-voz do governo Lula. Ele tem que ser reconhecido como um dos colaboradores, como Paulo Sérgio Pinheiro, outros simpatizantes, colaboradores do nosso movimento. Porque quando ele era estudante, ele organizou uma nova chapa estudantil nas ciências sociais, que chamava Novo Rumos. E eles inventaram uma coisa que hoje em dia a gente acha tão antiga, tão não politicamente correta, mas naquela época era muito importante. Eles chamam de debate sobre as minorias. Uma noite sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os homossexuais e os índios, que são maioria, mulheres são maioria, então essa noção de minoria mesmo, papo furado, mas tudo bem. Foi um espaço que ele ofereceu dentro da USP e que o Grupo Somos aproveitou, foi lá, houve um debate muito grande, tinha setores da esquerda que criticavam o movimento LGBT, movimento feminista, movimento negro, outros que disseram que não, era necessária uma unidade das forças, argumentando que tinha que unir-se todo mundo contra a ditadura militar. Outras pessoas como eu e outros que levantaram e disseram, não, a união faz quando as pessoas aceitam as diferenças entre as pessoas que estão fazendo a união. Bom, ao mesmo tempo, Herbert Daniel, em Paris, morando longe dos exilados, porque ele cansou um pouco de frequentar essa vida da boteca, analisando, debatendo, imaginando a volta ao país, mas ele é chamado, existe dentro dentro dos exilados, se forma a Comissão Brasileira de Anistia em Paris. E essa comissão resolve formar uma comissão de artistas que vão fazer atividades para a CBA, né, lutando pela anistia ampla, geral e restrita. E o grupo resolve chamar Herbert Daniel para fazer um debate sobre homossexualidade. Não é uma coisa que ele inicia. E cria um debate enorme dentro do CBA. O setor ligado mais ao PCdoB diz, imagina que a gente vai falar sobre homossexualidade, não podemos fazer isso. Outro setor de pessoas de várias correntes, mas pessoas que participavam na luta armada, outras organizações, disseram, não, vamos fazer esse debate. Então houve durante quase 3 meses toda uma briga interna dentro da comunidade de exilados brasileiros, e eventualmente eles resolvem fazer um evento na Casa do Brasil, em Paris, onde Herbert, seu companheiro e outros vão falar sobre a homossexualidade e a esquerda, e as pessoas vão debater essa questão. E simbolicamente é complicado, porque Herbert Daniel pessoalmente estava envolvido na libertação de 130 companheiros, potencialmente sacrificando a sua vida, participando em ações armadas para liberar essas pessoas. Então, em certo sentido, era complicado as pessoas criticá-lo, né? Porque ele foi uma pessoa fundamental na sua libertação da tortura. Então, para mais ou menos terminar o meu argumento, quer dizer, o surgimento do movimento feminista, que em parte é uma crítica ao machismo dos setores da esquerda, e o surgimento do movimento negro e críticas de Fernando Gabeira e outros sobre o comportamento tradicional da esquerda, vai ampliando o debate social, além do movimento LGBT, e criando as possibilidades de uma organização gay e lésbica dentro do Brasil. E nesse sentido, e o contexto em que nós participamos, 50 pessoas no 1º de maio de 80, eu sou orgulhoso de dizer que eu que fiz essa faixa. Eu existi em OA, não existia a Europa naquela época, e as pessoas não entenderam por que trabalhador A. Quer dizer, eu existia, você é gringo, você não entende, você não entende, eu entendo muito bem. Eu sei o que estou fazendo. Porque em inglês não existia essa possibilidade, né? Porque não tem essas marcações de gênero, mas eu entendia que era muito importante a inclusão. E essa faixa é louca. Está dizendo em 80, quando o Lula apenas tem 2 anos de projeção nacional, quando o movimento operário está começando, nós queremos igualdade, não somente no centro da cidade contra a repressão policial,
Mas nos sindicatos, nem sequer existia um grupo de gays organizado dentro de qualquer sindicato no país. Era uma fantasia nossa, uma projeção para o futuro, que sabemos hoje em dia, muitos sindicatos têm uma atuação muito forte, tem dirigentes sumidos dentro dos sindicatos e reivindicando os direitos de todos os seus membros, direitos plenos. E isso é outra que nós levantamos, morrendo de medo, pensando que seria apedrejado quando a gente entrava no estado Vila Euclides, e aplaudiram a nossa presença. E eu sempre imagino que as pessoas, bom, até viado a gente tem aqui hoje contra a ditadura militar. Alguns devem ter pensado, mas realmente era um diálogo que nós estávamos provocando com a esquerda e com a sociedade como um todo. Então, logo depois dessa atividade, o movimento vai dividir. Um setor é muito crítico a esse envolvimento, esse diálogo com as esquerdas, achando que não é o caso, que a esquerda vai manipular esse diálogo. Eu acho um argumento um pouco fraco. E outro setor que queria uma autonomia, sem nenhum diálogo ou envolvimento com os outros movimentos sociais. Mas em seguida, a repressão nos ajudou a unir os vários grupos que se dividiu em maio, em junho de 80, com uma onda de repressão no centro da cidade, organizada pelo delegado Riquete da 4ª Delegacia, e nós mobilizamos, nós mobilizamos no centro da cidade, e na verdade isso foi, frente do Teatro Municipal, essa é a primeira passeata, parada, atividade LGBT no país. É dia 14 de junho de 80. E as mulheres participando dessa atividade. E outra atividade que nós fizemos em solidariedade com o movimento negro unificado contra a repressão policial. Bom, para finalizar, o Herbert Daniel, ele volta do exílio, ele escreve um livro genial, uma das melhores memórias sobre a ditadura militar, onde ele faz uma crítica muito profunda sobre os erros da luta armada. Ele participa na candidatura de Lis Vieira, que era um membro da sua organização VPR, que é eleito deputado estadual pelo PT no Rio, em 82. Depois ele se lança como candidato em 86 para deputado estadual. Ele perde esmagadoramente nessa campanha. Mas ele sempre achava que não era o caso de ganhar, era fazer a campanha e educar as pessoas. Depois ele vai participar num ONG, o primeiro ONG importante da pesquisa sobre AIDS, a BIA, no Rio, e infelizmente descobre em 89 que ele estourou positivo, e ele funda uma organização com pessoas com HIV e AIDS pela vida, que tem uma visão pioneira, porque é organizado por e com um olhar de pessoas com HIV e AIDS, e é uma afirmação da sua condição. Ele vai transformando o discurso sobre AIDS no país com outras pessoas, e infelizmente ele morre em 92. Na verdade, a gente não fez uma homenagem a ele na nossa audiência, né? Ele merecia, porque o Herbert Daniel, não sei de que lado seria hoje, não sei em que partido político ele saiu e se juntou com o Partido Verde em um determinado momento. Eu acho que a situação é tão fluida no país nesse momento, eu não sei se a gente seria companheiros na luta ou inimigos na luta, não sei, mas eu acho que ele representa uma pessoa que sofreu pela homofobia da sociedade e dos setores que teoricamente seriam os mais defensores da liberdade, que era uma esquerda atrasada, vivendo no século XIX, no final do século XX. E nós, Renan, eu e outros companheiros que estão aqui, que eu conheço muitos carnavais, estamos ainda nessa luta. E para finalizar, Renan e eu vamos chamar o movimento LGBT de encabeçar essa luta pela plena igualdade dos gays e lésbicos nas Forças Armadas. Porque eu acredito, se nós conseguirmos obrigar esses generais conservadores
reacionários aceitar isso, vai desmoralizá-los bastante e vai fortalecer muito o processo democrático no país. Muito obrigado. Bom, acho que a gente pode abrir para perguntas, considerações, questões que vocês tiverem. Antes eu queria registrar aqui a presença do Adriano Diogo, que presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e foi uma pessoa fundamental nesse projeto nosso, ao abrir o espaço político ali. Fundamental nesse processo, e acho que aí a gente pode abrir para quem lê os textos ou mesmo não leu da exposição, ficou com alguma questão, queria que o James aborde alguma coisa específica, enfim. Perfeito a minha fala, ou cheia de Mas não tantas entenderam falhas nada que do não entenderam português. nada, então estão se... Falando dos filmes, Madame Satã, Bandido da Luz Vermelha, Bandido das Velas, Madame Satã. Microquete. Exatamente. Disco Croquete é um documentário muito importante. E tatuagem, quem assistiu tatuagem? Nós temos um teste, minha universidade tem uma projeção de ser Brown University para mim ser o melhor lugar para estudar no Brasil, fora do Brasil. Nós temos um festival de cinema brasileiro todos os anos. E o comitê escolheu tatuagem, eu estava assistindo, no meio assim, eu não sei, não essa ator, mas a pessoa que ele representava, porque eu fiquei nesse lugar em Recife em 76, e era diferente do filme, né? Claro, mas Madame Satã, para quem não saiba, era um negro que foi para o Rio e era malandro, era homossexual, também tinha um show de travesti num clube. E ele foi famoso nos anos 30, depois ele desapareceu. Nos anos 60, Pasquim o descobriu e fez várias entrevistas com ele, que provocou interesse. Outra pessoa fez uma pequena biografia sobre ele. Depois Karim Anus fez um filme e eu fui um dos consultores do filme. E depois eu fiz um artigo que foi publicado pela revista Tupoi, da Faculdade do Departamento de História do UFRJ, sobre Madame Satã e por que Pasquim, um bando de machos homofóbico light, sempre brincando. Viado, a gente não tá homofóbico, viado. Quer dizer, aquela coisa, a gente gosta dos nossos viados. Eu fiz uma crítica da maneira que Pasquim representava a homossexualidade, como eles gostaram de Madame Satã, porque ele era viado, mas ele era baixo, né? Então era uma coisa aceitável. Ou adoraram Rogério e outros travestis que representavam um ideal feminina, mas quando chegaram ativistas do movimento americano, que não tinha nem uma hipermasculinização, nem uma feminilidade exagerada de imitar as mulheres, eles odiavam. E a mesma coisa com as lésbicas, porque eles não encaixaram na maneira que eles podiam entender e marginalizar esses sectores. Então, sei lá, Disco Croquete é um exemplo, entre muitos, de como existia uma situação muito contraditória durante a ditadura militar. Eu tenho um seminário todos os anos com 20 alunos que estudamos a ditadura militar, assistimos 7 ou 8 filmes e lemos vários textos. E a coisa mais difícil para eles entender, e eu acho que para essa juventude, as novas gerações, é como a ditadura, de um lado, reprimia, torturava, mas também existia dentro dessa situação expressões como Disco Croquete em 73, 74. Como que pode existir isso? Como que pode existir uma expansão da vida gay em São Paulo, no Rio, no momento em que os coronéis estão
com um discurso homofóbico e a polícia está infiltrando nas organizações LGBT e tentando entender essas organizações. Inclusive aqui uma coisa cômica, que eu acho que é engraçado. Um colega, um pesquisador americano, encontrou nos arquivos do SNI um documento de um infiltrado, um polícia que tinha infiltrado o movimento São Paulo, e dizia: Jim Green, que deve ser o codinome de Fernando Gabeira, é o dirigente da ala esquerda do movimento de São Paulo. Então isso implica várias coisas. Primeiro que a polícia que infiltrava às vezes era muito incompetente, né? Graças a Deus, né? Mas também que havia uma preocupação. O que é esse novo movimento? O que é movimento feminista? O que é novo movimento negro? Nesse período de transição no final dos anos 70. É perigoso? Em que sentido é perigoso? Temos que preocupar-nos com esse movimento ou não? Outras perguntas? Sim. Em um momento da exposição, o senhor mencionou que acredita que a punição dos agentes torturadores do Estado seria importante para a concretização democrática no Brasil. Mas eu queria saber, na visão do senhor, como que essa punição dos agentes não se contradiz com a gramática dos direitos humanos e da inclusão social, da própria pauta do movimento feminista e LGBT. Como o senhor acha que essas duas ideias se completam? Eu acho muito simples. Primeiro, eu acredito que a anistia de 79 foi ilegal no momento que foi concebido e é legal pela lei internacional. E que o Estado jamais pode auto-anistiar os agentes do Estado que estão violando os direitos humanos. É uma tradição muito grande, medieval, até romana, de que o rei pode anistiar um cidadão, perdoar uma pessoa que tem cometido um crime. Mas nunca pode fazer isso do Estado, porque o Estado tem que ser totalmente protetor absoluto dos direitos humanos. Então, é como Hitler, 2 dias antes de morrer, passa uma lei que todos os SS são anistiados de qualquer crime que eles cometeram, e foi aprovado pela conciliação entre o Congresso. Eu acho que, e infelizmente o Corte Supremo, eu acho que não, quando eles tomaram essa decisão, não estavam familiarizados com as leis internacionais e os argumentos que foram feitos na Corte Interamericana, Lund versus Gomes, e que é uma decisão lamentável. Eu acho que as decisões são políticas e, infelizmente, com a situação conjuntural nesse momento, eu acho que vai ser muito difícil o STF tomar uma decisão revertendo a decisão de 2010. Sou muito triste nisso. Então, eu acho que um setor do movimento Brasil Nunca Mais, no Rio, organizou Tortura Nunca Mais. E eles tentaram sempre fazer uma ligação entre as pessoas das classes médias e populares que sofreram tortura, porque é uma mentira também que todo mundo que estava contra a ditadura militar era da classe média. Mas que esses setores que sofreram tortura sempre tentaram fazer uma ligação entre essa tradição e o presente, ou seja, o fato que não havia apurações, não havia uma limpeza das Forças Armadas e as polícias, a PM, implicava que tudo bem, você pode fazer, especialmente pode continuar matando negros, que sabemos que é uma tradição de 500 anos de fazer isso, desde a escravidão. Podemos fazer isso, mas nada vai passar. A gente pode seguir matando, eu acho que ele ladrão, morto, quer dizer, favelado morto. Então, como que não criou na sociedade uma repugnação dessa atividade? Vai continuar. Então, tem que fazer isso. Mesmo que são 200 velhinhos que torturaram, que vão ser condenados, nenhum deles vai passar um dia na prisão. Tem que ser condenado. Se Mariana depois... Deixa ele falar. Acho que, em primeiro lugar, eu sou militante do movimento LGBT. Eu tenho absoluta convicção que o que nós defendemos, eu também sou militante da luta pelos direitos humanos, não é fazer para eles o que eles fizeram para nós. Então, isso estou muito tranquilo. Não defendo que nenhum dos torturadores seja torturado.
mas não há a mínima possibilidade da gente superar as marcas que a gente enfrenta até hoje, da polícia assassina, de tortura, se a gente não fizesse ajuste de contas com a história. A gente tem que fazer. O Supremo um dia vai entender isso aí. Eu acho que a luta política ela é fundamental para várias coisas. Isso é a primeira questão. Eu queria dialogar com o Jim, em outros debates, já vi ele trabalhar essa questão. De fato, a gente tem uma esquerda que ao longo da história teve posições, não só homofóbicas, na verdade, outras posições que reforçavam opressões, infelizmente não enfrentavam essa discussão, desde a homossexualidade, uma degenerescência pequena burguesa e outros absurdos, ou uma esquerda que não desconsiderava essenciais. Ainda hoje, esse debate a gente faz cotidianamente com um monte de grupos, quando, por exemplo, tem uma crítica, que muitas vezes eu sou solidário, inclusive puxei vaia para a presidente Dilma quando ela suspendeu o projeto Escola Sem Homofobia lá na Parada de Campinas, uma vaia porque era justa e legítima. É isso também. Não vamos misturar isso com extrema-direita. Vamos separar bem isso aí e não ser idiota. Né? Agora, também é importante pensar, e eu queria colocar essa questão, que a discussão mesmo, no âmbito do Brasil, sobre memória, verdade e justiça é uma discussão complicada. Na Conferência de Direitos Humanos de 2008, que foi a que elaborou o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, eu coordenei o segundo grupo segundo dia do grupo de trabalho Memória, Verdade e Justiça, e no segundo dia, que foi votar as propostas, na hora de votar a Comissão da Memória, Verdade e Justiça, levantou um cidadão para se pronunciar contra. Ficou todo mundo assim, estava lá, Meguinha, Suzana Lisboa, Vitória Grabois. O cara se apresentou. Eu vim representando o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ele não estava lá falando o nome do clube militar. Do clube militar só espera fascismo mesmo. De lá só vem porcaria. Agora, era do governo. Então, imagina, se para uma discussão ampla, geral, né, sem os recortes, a questão da memória e verdade já é conflituosa no âmbito desse Estado, com este governo aí cheio de contradições, não precisa falar muito, que elas estão todo dia aparecendo aí, Cátia Abreu e outras coisas mais, como é que vai ficar? Porque não foi só a gente, vamos lembrar que os próprios trabalhadores tiveram que gritar para que tivesse na comissão um grupo sobre a questão da opressão, da repressão ao movimento operário, luta sindical. Então acho que é importante, o Jimmy, colocar, eu acho que é importante resgatar isso. Existe um problema histórico com as organizações de esquerda e a questão da homossexualidade ainda não resolvido. Nós não somos prioridade de grupo nenhum, me desculpe. Se tiver militante aqui de qualquer partido de esquerda, quero dizer com todo respeito, quem acredita nisso com Papai Noel. A gente é apêndice em todos. Ou a gente entende isso, ou a gente continua reproduzindo algumas ilusões que eu acho que não nos ajudam. Então eu queria pedir para o Jim que ele desenvolvesse um pouco isso, que isso vai influenciar inclusive a continuidade da nossa luta pelo direito à memória, à verdade, à justiça, em todos os quadrantes, inclusive nesse. Não, eu concordo contigo no sentido que eu não tenho nenhuma ilusão. Ou seja, são tantos anos de luta, tantos anos de tentar de modificar as coisas. Eu vejo mudanças enormes dentro da esquerda. Quer dizer, eu militava na Convergência Socialista, fundei o grupo gay, o primeiro grupo gay do partido político na América Latina. Tínhamos 30, 40 pessoas. Essa organização tem uma sua trajetória e história, não vou debater isso agora. Mas o número de pessoas que como que um gringo evidentemente estrangeiro conseguiu fazer tudo isso? Uma organização podia ter me taxado de gente da CIA, louco, mas eu acho que o segredo que eu tinha era de uma certa confiança em mim, uma certa determinação, uma coisa direta. Eu sou assim, foda-se. Quando eu assumi pelos meus pais, eles entraram em crise. Você falou, olha, você tem duas opções. Você vai abraçar o seu filho, você vai perder o seu filho. Não. Então, um ano depois eu estava recebendo meu namorado em casa. Eu acho que a gente podemos ser independente, podemos ser afiliado, podemos militar dentro, fora, não importa, cada um tem o seu trajetória, cada um tem o seu olhar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que seguir sendo muito aberto, muito honesto, muito direto. Olha, conquistamos 12 páginas. Tem pessoas nesse país que vão criticar essa fala, você sabe quem é? Que vão dizer, mais uma vez, migalhas da esquerda.
Para mim foi uma brecha que abrimos, que foi muito importante. Primeiro relatório das comissões de anistia, comissões de justiça de transição no mundo, que colocou essa questão. Foi uma... Não, 20 livros. Hein? Tem 20 páginas. 20 páginas conquistamos, não 12 páginas. Mais, Uma migalha exatamente. maior. Exatamente. Então é muito importante. Então, homofobia, esses são 1000 anos, 2000 anos, sei lá, a gente vai mudar isso em 10 dias. Quer dizer, eu estou consciente. E o que eu aprendi nesse processo? De curtir essa militância, de curtir, de gostar, de valorizar, de reconhecer. E a coisa mais deliciosa é que nós continuamos a aparecer. Então tem um cara, uns anos atrás, que mandou um e-mail para mim: olha, Jimmy, não sei se você lembra de mim, eu era militante da Convergência, respeitava muito seu trabalho. Mentira, ele não respeita nada. E acontece agora, meu filho é gay. Bem feito! E ele precisa de conselho. Então eu mandei um e-mail para o filho, um cara maravilhosa, super. Então marcamos uma reunião com o pai. Então eu falei, meu filho foi para o banheiro e disse: olha, o problema não é com ele, é com você, cara. Você tem que mudar a sua consciência sobre essa questão, aceitar seu filho. Então, na medida que sempre estamos reproduzindo sem... com os heterossexuais reproduzem homossexuais constantemente, assim, sempre tem esse problema com as famílias, né? Porque nasce mais um. John, é sobre a elaboração da lei da anistia que eu quero comparar, se me permite, com a lei de terras, 1850, que era o seguinte: no processo legislativo, quer em tempo, quer em articulação e em simulação, dificilmente nós temos exemplos mais bem acabados de um processo legislativo que elabora leis dentro de uma simulação perfeita. Então, eu quero dizer que o processo legislativo foi muito milimetricamente levado a efeito, tanto na lei da anistia, e eu recomendo que até os colegas comparem a elaboração da lei da anistia com a lei de terras. Interessante, de 50, sim. De 1850, que no processo legislativo, inclusive na demora da elaboração, foram sendo articulados as coisas de maneira que, por exemplo, na lei de terras, o escravo fosse impossível de, ao ser liberto, poder ter terra. E a questão da anistia, realmente, quem elaborou sabia perfeitamente que não era possível a autoanistia, mas o processo levou a o que eles queriam. Não, exatamente, com essas adjuntos, conexos, né? Conexões. Exatamente. Não, inclusive que ensino a história do Brasil na minha terra, é complicado, mas eu acho que a conciliação é uma das grandes explicações de como as classes dominantes conseguiram manter a escravidão durante 350 anos, como havia uma certa estabilidade durante o primeiro e segundo reinado, onde há uma transição em 89 para uma república sem reverter, onde Vargas, apesar de aparentemente fazer muitas transformações, manteve uma série de relações de poder, ou seja, há um setor político social muito hábil em aparentar que está mudando muita coisa no mundo, nada, para manter no poder. Que eu acho que o que é interessante sobre essas questões hoje em dia é como setores criticando a corrupção estão criticando, sabendo que eles estão cometendo corrupção também. Então eles têm uma situação de criticar, mas tomando em consideração que amanhã eles podem descobrir a corrupção que eles fizeram em outros momentos, em outros governos. Sim. Até aproveitando o comentário do colega, eu queria saber o que você acha, talvez do efeito simbólico que tivesse o Supremo declarar a revogação, né, inconstitucionalidade da lei de anistia, por um detalhe muito singular daquele julgamento, que eu tive a oportunidade, não sei se o desprazer, de assistir o julgamento ao vivo inteiro.
acho que dos 9, foi 9-2 o julgamento, os 9 favoráveis. Eles bateram muito na questão do processo legislativo, da conciliação, e até uma piada aqui na parte jurídica, né, me espantou eles não terem falado que a OAB não tinha interesse de agirem para entrar com a ação. Tanto que bateram, mas o então presidente da OAB, Sepúlveda Pertence, que foi presidente do Supremo, foi favorável na época, assim, como uma suposta lei de conciliação. Eu sempre pensei nessa lógica, né, como civilista, constitucionalista que eu sou, é acordo. Então, quer dizer, mas que acordo é esse que o governo militar, ele impõe um projeto de autoanistia, parcialmente que seja, como se interprete autoanistia, eu não sei traduzir isso muito bem em português, mas é my way or the highway, né? Tipo, do meu jeito, então continuemos a ditadura. E senadores biônicos, o Congresso... E o Supremo referendou muito isso, né, na decisão dele. Então, acho que além do que o Mariante bem comentou, né, dessa questão da reconciliação, e a gente teve crimes de lesa humanidade praticados pela ditadura. Eu falo, amigos militares, não ficam bravos comigo, mas assim, o Supremo absolveu os nazistas, né? A defesa acolhida pelo Supremo é a defesa em Nuremberg, com algumas aspas. Então, quer dizer, mas em termos de efeito simbólico, me pareceria importante, né, o Supremo reconhecer que errou, nem tanto pela decisão do Gomes Lund, né? O Supremo adotou uma concepção muito tradicional, retrógrada de soberania. Somos soberanos, não interessa o que diga a Corte Interamericana. Pelo menos um ou dois falaram isso, mas eu queria o aspecto simbólico. Faz parte do argumento. Eu não sei, porque eu estou recebendo muitos artigos que eu tenho que ser parecista sobre isso. Então, eu já li 5 advogados escrevendo sobre essa questão. Eu estou me sentindo mais advogado cada vez. Não, ele vai escrever Faça isso com a gente. Isso é uma coisa legal. O Paulo está se dispondo, e a gente está tentando trabalhar nisso, de fazer a partir desse relatório, entrar como amicus curiae na DPF 320, que é do PSOL. 291, 320, eu acho. 320, que rediscute a 153, que foi de 2010, com argumento novo do Gomes Lund, e entrar com amicus curiae pelo GADVIS e pela... você já conversou também, né? Com a BGLT. Com a BGLT, justamente dando uma contribuição e dizendo que o movimento LGBT também quer que a justiça histórica se realize, porque também foi vitimizado e foi atingido pela ditadura. E que eu acho que é um desdobramento interessante desse processo da verdade, dando um passo além, né? Também, eu queria saber um pouco da linha do que a Maria perguntava, assim, eu peço desculpa por estar voltando tanto no ponto. Assim, a gente já tem vários entendimentos da Corte Interamericana, ele é bem reiterado a respeito da lei de anistia, assim, dela ser branca e tal, dela não ser possível, né, você dar uma anistia para todo mundo. E eu acho que isso é um ponto meio consolidado, assim, né, de que você não pode anistiar os militares da maneira que aconteceu. Mas eu queria entender qual é o seu ponto a respeito de responsabilização, assim, se ela tem que ser necessariamente penal, se a responsabilização ela pode se dar por algum outro meio, ou se você falou, né, que ok, a gente pode processar e 200 velhinhos eles não vão ser presos, etc. Mas se você acha que tem essa necessidade do processo penal, ou se a gente pode fazer isso por uma comissão da verdade, pela comissão da verdade, não só da maneira que foi, né, acabou, não existe mais. Sim, mas estou falando, se existem assim outros meios que você enxerga para essa responsabilização, como construção de monumentos, etc. Ou se na sua concepção tem que necessariamente ser um processo penal e só ele vai fazer essa restauração. Eu não tenho uma resposta, porque eu não sou advogado, eu não sei muito bem qual seria o melhor procedimento. Eu acho que se o professor aqui ao lado talvez seja uma pessoa mais inteligente. Para mim, o mais importante é que seja simbólico, seja criminal ou civil, porque é outro caminho que não se sabe vai seguir adiante esse caminho civil contra outras pessoas, é fundamental, simbolicamente, para o Brasil, para a imagem do Brasil, pela questão da justiça das pessoas que sofreram tanto. Então, não sei, para mim essas questões não são jurídicas, legais, são políticas, depende da conjuntura de forças. É uma ilusão de pensar que isso foi uma coisa objetivamente estudada e pensado e avaliado. É uma questão política. E eu vejo uma conjuntura não muito favorável nesse momento, mas quem sabe. Eu acho que ensinando a história do Brasil é sempre cheio de surpresas, então isso pode ser outra surpresa para mim. Sim, sim. Posso acrescentar um ponto?
se você entende que isso deve ser feito para todas as pessoas que participaram do regime, ou como você falou, por exemplo, para as pessoas que tiveram algum tipo de destaque, como isso, né? Não, qualquer pessoa que pode ser provado que é torturar pessoas tem que ser punido. Isso para mim é evidente, sabe? E não existe essa questão, foram obrigados a fazê-lo. Nós temos pesquisas muito claras sobre isso. Pessoas que ativamente participam, morrem, assassinos e tortura têm que ser punidos. Deixa eu só complementar uma coisa, Dimi. Porque essa questão que o Bernardo coloca, e ela também, como você chama? Marília. É uma questão que eu também sempre me coloquei, porque desde quando eu estava aqui na faculdade, na graduação no movimento estudantil, eu sempre fui um abolicionista. Direito penal para mim nunca serviu para nada. Para mim, numa sociedade efetivamente democrática, a gente jogaria direito penal no lixo. Enfim, sempre foi essa a minha convicção. Até que eu me envolvi no fim da minha graduação com essa discussão específica de justiça de transição e com o movimento de familiares de desaparecidos. E aí eu comecei a não falar mais de um lugar só de quem está pesquisando na academia, mas também de alguém que está militando nessa seara dos direitos humanos, entendendo que é um movimento social constituído que tem o seu horizonte de justiça. E eu me sentia mal, às vezes, de colocar e querer eu trazer esse debate desde a academia e falar, não, o que vocês enxergam como justiça, a construção histórica de vocês, sobre o que é a justiça que vocês reivindicam, e o horizonte de reparação de vocês que foram afetados diretamente, não serve, não é legal para a democracia, porque direito penal não é um instrumento emancipatório, não é um instrumento... E aí, eu não conseguia, por exemplo, responder a questionamentos do tipo, se alguém rouba alguma coisa, se alguém comete qualquer tipo de crime hoje, a gente responde com direito penal. Sempre há um alargamento do direito penal nas mais diversas esferas como resposta do Estado, punitiva. E aí, não, no teu caso, que foi assim, um desaparecimento, uma tortura, um estupro, isso por agentes de Estado, vamos pensar uma justiça restaurativa, uma coisa diferente, vamos fazer só um lugar de memória, vamos fazer uma comissão da verdade, só narrar essa história, isso já está bom. Eu acho que é um tipo de contradição, de ambiguidade muito difícil de um Estado de direito suportar. Então, de alguma maneira eu fui flexibilizando e assumindo essa contradição. Você me perguntar hoje, eu sou contra o direito penal, agora sou a favor da criminalização da homofobia, sou a favor da criminalização do racismo, da criminalização da violência contra a mulher, e na medida em que eu achar que o direito penal, inclusive, ele pode ser instrumentalizado para a gente conseguir universalizar liberdades, respeito a direitos, e etc., eu acho que ele vale a pena como esse instrumento. Adoraria prescindir dele, mas ele tem uma legitimidade na sociedade brasileira e nos nossos tempos, de modo geral ainda, que não dá pra gente falar assim, não, direito penal não serve, a gente não precisa disso. Eu acho que é um debate que a gente pode continuar uma outra hora. Eu escrevi um texto no boletim do IBCCRIM exatamente, e fui achincalhado depois de críticas, que o IBCCRIM é um espaço de abolicionistas, para quem não conhece, e me convidaram para escrever um texto em abril, no boletim deles, que era do 50º do golpe. E aí eu fiz um texto defendendo o direito penal como instrumento nesse sentido de promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos humanos. Eu acho que é um debate que vale a pena, mas eu acho que a gente tem que saber em que nível a gente quer assumir essa contradição. Eu acho que qualquer resposta simples do tipo direito penal não serve para nada, eu sou muito coerente no meu abolicionismo acadêmico, não militante, isso é fácil, e ao mesmo tempo também não acho que a gente precisa só ratificar e falar, não, vamos pegar o Ustra e botar no pau de arara porque é o que ele merece, ou então vamos botar na cadeia porque cadeia é legal. Não, acho que a gente tem que fazer um debate sobre o sistema carcerário, sobre a seletividade do sistema penal, etc., mas eu acho que a gente tem que saber como construir essas ambiguidades e assumir essas contradições. E se 200 generais foram mandados para os cárceres brasileiros, talvez seria uma revolução no tratamento de presos assim nas cárceres, porque seria tão chocado com essa situação. Não teriam, porque eles não seriam maltratados como são maltratados os negros, etc. Eles vão, eu estava brincando. E vão ter televisão, boa comida, celas boas e tudo. Não, concordo com a senhora, totalmente, mas eu estava brincando.
Posso só complementar uma coisa, que na fala do Renan, que me representa inteiramente, nessa questão que eu tenho muito esse debate, até com o próprio nosso querido deputado Jean Willis, sobre a criminalização da homofobia, até com o nosso querido Paulo Mariante, já tive aqui uma vez, não é? Eu acho que todo militante de esquerda, militante de direitos humanos, é contra o direito penal, e quando a gente fala de direito penal mínimo, a gente está pensando em reclusão mínima, prisão mínima. Mas é que a questão, assim, além do que a pessoa cometeu um crime, qual que é a pena existente no ordenamento, na sociedade como um todo para um crime? A prisão. Então, na hora que você vai criminalizar, na hora que você vai discutir a punição de uma violência sofrida por um grupo vulnerável, como o LGBT, o negro, a mulher, veio o feminicídio, a gente já está ouvindo as mesmas críticas que se ouviu a Lei Maria da Penha. Vai para o Supremo de novo, escreve o que eu estou falando. Então, quando você vai falar em proteger um grupo vulnerável, você vai discutir um novo sistema restaurativo de punição. A discussão que eu tenho com o Jean Willis na questão da homofobia e da transfobia, acho que é a mesma que a gente pode ter aqui. E assim, eu tive na audiência pública aqui de São Paulo do projeto de novo Código Penal. Enfim, foi até eu que pedi para colocar a identidade de gênero na qualificadora, e assim, mas a gente achava que a gente ia ter uma discussão muito grande nesse sentido. Não, o povo foi lá para se opor à criminalização do aborto. Mas assim, tirando isso, as pessoas queriam aumentar a pena. Crime culposo, crime sem intenção, as pessoas queriam aumentar a pena. Então, quer dizer, a sociedade brasileira é punitivista. Esse debate sobre direito penal mínimo, sobre abolicionismo, sobre justiça restaurativa em geral, a gente tem que levar para o Congresso Nacional para mudar o Código Penal inteiro, mudar o sistema penal inteiro. Por quê? Se para crimes contra o patrimônio você dá cadeia, e para crimes contra minorias, grupos vulneráveis ou crimes da ditadura você dá cesta básica, justiça restaurativa, penas alternativas em geral, você hierarquiza opressões. Você diz que atacar o patrimônio... a seletividade. Exato. Né? Piora a seletividade com base na vítima como um todo. Eu acho que é essa a discussão. Acho que a gente da esquerda tem que parar de querer ser mais real do que o rei. Então, a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem hoje, que é o direito penal, mas assim, sempre com um viés crítico para mudar. Mas ninguém quer levar essa discussão para o Código Penal. Por quê? Porque sabem que não vão ganhar. Agora, vai levar essa discussão para a homofobia, para os crimes da ditadura, é como diz um amigo meu, chutar cachorro morto. Não sei se você queria comentar alguma coisa, mas é um tema que eu acho que a gente tem que discutir. Mais uma pergunta, um comentário? É isso. Tinha programado até as 9, não terminamos na hora. Agradecer ao Jimmy de novo por ter topado o convite nesses poucos dias que ele está aqui, de vir aqui falar com a gente. E agradecer a presença também de cada um de vocês por ter vindo hoje. Acho que o debate foi bem proveitoso. E para o pessoal do curso, tem gente ali atrás, aqui na frente, se vocês puderem ficar depois agora só para eu passar os textos, a gente conversa. É isso, obrigado, gente.